Diz assim o texto no versículo 12: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e o aconselham. Tenham na mais alta estima com o amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Repita comigo: vivam em paz um com os outros. Amém. Continuamos. Exortamos vocês, irmãos, e que advertam os ociosos, ou insubordinados, ou insubmissos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todos os que fiquem com o que é bom e afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, em algumas traduções, ósculo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de ler essa carta a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo será com vocês. Amém? Paulo, na semana passada eu dei introdução a esse texto e disse que a primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi a primeira carta escrita por Paulo. E ela é conhecida como a carta mais branda, é a carta em que Paulo ele é mais brando, ele é mais amoroso. Eu brinquei até porque eu acredito que pode ter sido por conta de estar no início do seu ministério, porque depois você pega ali a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, ele é duro, ele é firme, ele dá um chacoalhão na igreja, mas essa primeira carta, Paulo, ele traz ali um sentimento de amorosidade em relação à igreja, e o propósito dessa carta é que Paulo está orientando a igreja de Tessalônica a ser uma igreja que ama, que cuida um dos outros, que vivam em paz. Ele comunica essa ideia na carta, tanto que um dos textos finais da carta é: olha, cumprimentem-se com ósculo santo. Ele induz, ele motiva, que a igreja seja afetuosa. Essa questão de dar um beijo fala de ser afetuoso, de cuidado, de zelo, de carinho, de proximidade, e assim a igreja deve ser. E a partir do versículo 12 aqui do capítulo 5, ele começa a falar para a igreja como a igreja deve viver em paz, e ele dá uma orientação: viva em paz com todos. E na semana passada eu trouxe esse texto e disse que Paulo tem como propósito trazer o entendimento para que a igreja seja um ambiente de paz. Para que a igreja prospere, para que a igreja continue avançando, ela precisa ser uma igreja tomada por um ambiente de paz. E isso também deve acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos casamentos. Então, o propósito de Paulo é justamente isso. E nós estamos sendo desafiados ali de como nós podemos construir uma igreja e viver em paz. Porque Deus nos chamou para sermos promotores da paz. Eu disse que essa paz, a palavra paz aqui, Irene, que é a palavra que Paulo usou, não é a mesma paz que Jesus mesmo diz lá em João, que ele fala assim: a minha paz eu vos dou. Aquela paz em que Jesus falou: eu vos dou essa paz, é a paz que vem de Deus.
É a paz que o próprio Senhor nos dá. Porém, a paz que Paulo nos orienta aqui é uma paz que eu devo exercitar, eu devo promover. Não é uma paz que vem de Deus. Não é uma paz que eu vou dormir atribulado e acordo em paz. Não. Essa paz, ela só é possível se eu me dedicar a essa paz. Se eu cumprir princípios para essa paz. Então Deus nos chamou para eu ser um homem de paz. É interessante que no livro de Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os 70 para evangelizar, ele fala, vocês são homens de paz, e quando vocês chegarem na casa, fala, olha, a paz do Senhor. E ele falou, se vocês encontrarem homens de paz, a paz se estabelece naquele lugar. Veja que Jesus condiciona, né, o estabelecimento da paz para homens que primeiro promovem a paz, mas também para homens que recebem e se dedicam a essa paz. Só para você ter um entendimento melhor, abre rapidamente, só para você ler o texto de Hebreus, depois nós vamos voltar aí, mas Hebreus capítulo 12, no versículo 14, o autor de Hebreus, ele escreve algo interessante, e eu gostei da tradução NVI. Ela fala assim, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 14, quem abriu diz amém. Ele diz assim, ó, na minha tradução NVI, esforcem-se para viver em paz com todos. Olha a orientação do escritor de Hebreus, esforcem-se, se dedique, ou seja, essa paz que eu estou dizendo, é uma paz que ela vem fruto de um esforço, de um trabalho, de uma dedicação, porque muitas vezes tem coisa na nossa vida que promove mais guerra do que paz, e que às vezes nós estamos vivendo em guerra, em conflitos, porque nós estamos quebrando princípios e não estamos promovendo a paz. Tem gente que está cansada, né? Fala, eu estou esgotada, eu estou cansado, mas na verdade está cansado de viver em guerra, em conflito. E tem pessoas que vivem em conflito o tempo todo. Há casamentos que vivem em conflito o tempo todo, há famílias que vivem em conflito o tempo todo. E muitas vezes a igreja tem sido um ambiente de guerra, aonde deveria ser um ambiente de paz. E a pergunta é, se nós temos condição de construir essa vida em paz. Por isso, Deus nos chamou para sermos promotores da paz. Não sei se você já percebeu, mas como que nós nos cumprimentamos como crente? Normalmente a gente fala paz do Senhor, ou a paz do Senhor, só para cutucar aqui os irmãos, é muito mais da igreja pentecostal. Já na igreja mais tradicional é a graça e a paz. Eu gosto mais da expressão graça e paz. Por que eu falo isso? Não é vaidade. É porque a paz, ela só pode acontecer se houver a manifestação da graça. Por isso que a gente fala a graça e a paz. Não está errado falar a paz do Senhor. Mas eu cumprimento dessa forma a graça e a paz, porque só pode ter paz onde há um ambiente de graça. E o que é graça? É favor imerecido. E na semana passada eu falei de 3 coisas para que a gente possa viver uma igreja em paz, 3 características para que uma igreja seja uma igreja de paz. A primeira é a honra mútua, é o respeito e a honra, né, entre líderes e liderados, entre pessoas dentro da igreja, e a honra principalmente à liderança da igreja. Se você não ouviu essa mensagem, eu oriento que você procure no canal do YouTube da nossa igreja. Temos a mensagem lá. Depois, fala da correção em amor, que é o que o texto diz aqui, abrindo ali em Tessalonicenses, no versículo 14, né? Volta lá em Tessalonicenses, vamos seguindo aqui só para que a gente possa acompanhar o texto. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele diz, exortemos os irmãos que advirtam os ociosos e confortem os desanimados. Então, as primeiras características é a honra mútua, a correção e amor, ou seja, a disciplina
precisa acontecer. Uma igreja que não tem a disciplina é uma igreja não bíblica, né? Uma das coisas importantes é que a igreja precisa ter a prática da disciplina, ou seja, qualquer pessoa que se torna indisciplinada, insubmissa na igreja, ela precisa ser rapidamente, tratada em amor, disciplinada em amor para a restauração. E nós falamos isso, e eu fui bem profundo nisso, por isso que eu oriento aos irmãos, aqueles que não vieram na semana passada, assistam, ouçam, porque essa é a forma bíblica de tratar. E também que os insubordinados precisam ser silenciados para que a igreja seja saudável, porque isso contamina. E a última coisa que eu falei semana passada é sobre aqueles que estão em estado de desânimo. Nós precisamos ajudá-los, mas a gente não pode permitir, que os desanimados contaminem e gerem mais desanimados. Então, nós precisamos tratar isso. Mas continuando o texto aqui, o texto continua dizendo, versículo 14, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Ou seja, outro princípio de uma igreja em paz, alguém precisa ser forte para ajudar o pastor. O texto está dizendo, ajudem os fracos. Na igreja sempre haverá pessoas fracas, emocionalmente e espiritualmente. Isso é parte do corpo e faz parte da igreja. O problema é que quando os fracos querem carregar outros fracos. Então a Bíblia diz, ajudem os fracos. Nós temos pessoas que vão fraquejar. Por isso que lá em Eclesiastes diz, quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece. Ou seja, em um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, nós precisamos ter pessoas que estejam dispostas a ajudar aqueles que estão caindo, que estão fraquejando. Uma igreja precisa ter homens e mulheres que ajudem a amparar aqueles que estão caindo. Porém, a igreja precisa de crentes firmes e maduros e estáveis, que estejam dispostos a ajudar o pastor a conduzir o rebanho, ou seja, ajudar aqueles que precisam de ajuda. E isso não é função apenas do pastor, mas a igreja é uma ajuda mútua, sabe? Não é o pastor que carrega a igreja sozinho. Uma liderança espiritual e saudável que se constrói com ajuda mútua. É assim que funciona em uma igreja em paz. Às vezes nós temos situações, como que deve funcionar? Alguém está com problema. Às vezes o pastor não pode por algum motivo, mas a igreja precisa aprender a cuidar da igreja. O corpo cuida do corpo. Nós vamos dar um exemplo. Nós temos hoje duas pessoas na nossa igreja que estão doentes. Um irmão Luiz, esposo da irmã Adriana, e o nosso querido vozinho. Eu fui visitar os dois. Mas, quando o vozinho estava internado no UPA, quem foi visitar foi o irmão Paulo. Foi lá, correu e foi fazer uma visita. O irmão Carlos, o Berdusco, foi lá, na casa dele. Ou seja, é assim que deve funcionar. A pessoa da sua célula está doente, como que deve funcionar? A igreja deve ir lá visitá-lo, a célula. Não é ligar, às vezes põe lá no grupo, ô irmão, fulano está doente, fulano está com dificuldade, ore por mim, ótimo. Porém, mais do que orar, nós temos que nos movimentar para ajudar, porque naquele momento aquela pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de afeto, ela precisa de presença. Ela precisa entender que naquele momento que ela está passando por aquela fase, ela precisa entender que há pessoas que estão ajudando ela, que estão auxiliando, que estão aconselhando. Quem está entendendo, diga amém. Se você é alguém que está em pé, estável em Deus, torne-se um suporte para aqueles que estão caindo. Quem recebe isso, diga amém. Continuando o texto, diz assim: auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos.
Todos devem ser tratados com paciência. Se nós queremos viver uma igreja de paz, uma família em paz, um casamento em paz, um ambiente de paz, precisa ser um ambiente onde há o exercício da paciência. E o texto diz: seja paciente para com todos. Essa palavra paciente fala sobre longanimidade. E essa palavra longânimo fala justamente isso: ser demorado para se irar, ser demorado para perder a paciência, ser demorado para ficar nervoso. Tem gente que exige muito da nossa paciência. Há fases da vida em que a nossa paciência ela é exigida. Mas nós precisamos ter paciência, porque imagine, irmãos, como Deus tem paciência com você. Às vezes eu me pego pensando nisso. Como Deus tem paciência comigo. Como às vezes eu sou cabeça dura. Como eu sou teimoso. Como eu sou tardio em aprender ou ouvir. E mesmo assim Deus continua acreditando em mim. Não desistindo, não me abandonando. Nós precisamos ser assim. Na verdade, a Bíblia relata que a paciência é um dos frutos descrito ali, dos frutos do Espírito. Nós estamos vivendo uma época que parece que ninguém mais tem paciência com ninguém. Parece que o nosso pavio é curto. Logo a gente já fica nervoso. Agora, ser paciente não é ser tolerante com o pecado, mas ser misericordioso com o pecador. Pessoas erram. Pessoas são teimosas. Pessoas são pessoas. Gente é gente. Paz em uma igreja só é possível onde a graça na convivência. O que é favor imerecido? É justamente isso. Às vezes o outro não vai ser e não vai fazer aquilo que exatamente eu gostaria que ele fosse ou fizesse. Às vezes as pessoas não vão responder na mesma velocidade que eu gostaria. Ah, mas comigo foi assim. Com você, mas com o outro não é. Você é você, eu sou eu. Nós precisamos entender isso. Há coisas que para mim é muito fácil. Mas também eu confesso a vocês que tem coisas que para mim é muito difícil. Eu estou casado há quase 22 anos. Tem coisa que minha mulher fala há 22 anos para mim. Ela fala: você não vai aprender? Eu falei: um dia eu aprendo. Ela fala: estou cansado, faz 22 anos que eu falo isso. Eu falei: então, insista um pouco mais. Casamento exige muita paciência. Casamento você não pode ser longânimo. Você tem que ser longânimo. Paciência. Educar filho. Paciência. Frase que toda mãe raiz fala. Quantas vezes eu vou ter que falar que isso não é aquele? Mãe raiz não é assim? Às vezes minha mulher vem e fala, e a mulher normalmente ela fala isso para os filhos, depois ela vem e repete para o marido. Como se o marido tivesse poder para mudar alguma coisa. Aí eu respondo assim, eu acho que 1,5 milhão de vezes. Eu não aguento mais. Eu já falei 315 mil vezes. Então vai ter que falar 315, 16, 17, 18. É assim. Longanimidade. Quem está entendendo, diga amém. No versículo seguinte diz assim, versículo 15, tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. O texto diz, ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem o bem.
Sabe, queridos, todos nós podemos sofrer o dano da maldade de alguém. Todos nós estamos expostos à maldade de alguém. Mas nós precisamos entender que o ciclo da ofensa e vingança precisa parar em quem tem o Espírito de Deus. O mal pode chegar até nós, mas ele não pode ser perpetuado por meio de nós. O ciclo da vingança e da ofensa, ela precisa parar em nós, senão, toda vez que eu recebo mal, eu retribuo com mal. Comigo é assim, tomou, levou, bateu, levou. Comigo é assim. Somos reativos. E por isso que está cheio de gente magoada, ofendida, machucada, doente. Porque ela não consegue promover a paz, porque ela perpetua o mal. O mal é uma realidade. E pessoas, às vezes, são maldosas e o diabo usa. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existe uma luta para nos desestabilizar o tempo todo, para nos parar, para nos paralisar. E se tem uma coisa que nos paralisa é a ofensa. Se existe uma prisão sem grades, ela chama-se ofensa. Quantos não são prisioneiros dessa prisão? Sabe, se alguém te feriu, você tem duas escolhas: revidar e perpetuar a guerra, ou perdoar e plantar a paz. Não seja inocente, nós seremos ofendidos, nós seremos machucados. Pessoas vão nos ferir. Mas aí é uma questão de escolha. Como que eu faço? Como que eu lido? A questão não é o que as pessoas fazem por mim, mas é o que eu faço com isso, quando elas fazem isso comigo. O teste está aí. Deus pode não nos livrar dessas pessoas. Mas o que eu faço quando essas pessoas me ferem? Quando circunstâncias me machucam? Como que eu lido com isso? Paulo está dizendo que quem vive no Espírito não devolve na mesma moeda. Não devolve. Não é nosso papel devolver e retribuir da mesma forma que as pessoas fazem conosco. Eu não sei se você conhece uma árvore chamada sândalo. E ela é uma árvore aromática, né? Que quando você risca a madeira dela, ela exala um perfume. E ela é usada muito para perfumaria, essa área. E há uma frase que eu gosto muito que diz assim: seja como sândalo, que perfuma o machado que o fere. Seja como sândalo, que perfuma o machado que o fere. Que mesmo sendo ferido é capaz de exalar um bom perfume. Nós não podemos ser reativos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se nós queremos viver uma igreja em paz, nós não podemos ser reativos. Toda vez que alguém faz algo contra mim, eu vou reagir de forma negativa. Da mesma forma que me envenenar, eu vou envenenar também. Deixa eu te falar uma coisa. Veneno é produto de serpente. Ovelha não solta veneno. Quem é do diabo
solta veneno, porque a serpente é diabólica. Mas a ovelha não solta veneno. A ovelha berra, dá um coice, mas a ovelha não envenena. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender o que é amor. Às vezes nós não entendemos o conceito de amor, ou nossa cabeça ela está tão formatada com o amor romântico, que nós não conseguimos assimilar o amor bíblico. O amor romântico ele tem muito a ver com respostas. Se a pessoa me trata bem, se a pessoa é legal, se a pessoa ela condiz com uma aparência. Porém, esse não é o amor bíblico. Abre comigo em 1 Coríntios 13. Primeira carta aos Coríntios 13. Versículo 4, quando Paulo descreve sobre o amor, diz assim, quem abriu diz amém. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria nem se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor. A única forma de nós convivermos em um ambiente de paz é que esse ambiente precisa ser permeado por um ambiente de amor. Mas um amor bíblico. Mas olha que interessante a orientação de Paulo à igreja aos Romanos. Abre comigo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Olha o que diz o texto. Para mim, um dos textos mais confrontadores da Bíblia. Para mim, esse é um texto do Novo Testamento mais confrontador. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. A partir do versículo 14, então, abençoem aquele que os persegue. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam o mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca, diga nunca. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário,
Se o teu inimigo tiver fome e der-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. Não permita, irmão, que as feridas causadas pelos outros definam quem você é e deturpem a sua identidade. Há pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, que isso afetou ela de tal forma e de uma forma tão profunda que a identidade dela hoje é definida pela dor dela, pela ferida dela. Ela se tornou tão amarga quanto o amargo que ela recebeu. Ela se transformou tão azeda quanto o azedume que ela recebeu. Esse é o resultado de um coração ofendido. E não há paz em ambiente de ofensa. Por isso que nós não podemos ser reativos e nós precisamos pagar o mal com o bem, porque a única maneira de você paralisar essa ação diabólica em nossas vidas, o veneno da maldade só pode ser anulado em nossa vida quando nós decidimos amar, mesmo aqueles que fizeram algo contra nós. Sabe, o amor é o antídoto. Você sabe o que é um antídoto? O antídoto, ele anula o poder do veneno. O antídoto, ele acaba com o poder do veneno. É como uma vacina que ela entra no teu organismo e ela atua em todas as células, ela cobre as células para que toda vez que aquele vírus entra em você, ele não tenha efeito mais. Se nós não entendermos o que é amor, nós nunca vamos conseguir vencer o mal que está sobre nós. A grandeza de uma pessoa está na capacidade de administrar o mal que vem contra ela. A nobreza de alguém está em como ela lida com isso. Quando o veneno diabólico é liberado sobre a tua vida, o que você faz? A sua reação define a sua grandeza ou não, ou a sua pequenez. Eu me torno tão mesquinho quanto aquele que o fez contra mim? Ou eu consigo ter a grandeza bíblica cristã de retribuir o bem com o mal? E a Bíblia diz que quando eu faço isso, eu junto brasas. Eu vou falar isso lá na frente, só guarda essa frase. Que essas brasas só podem se manifestar quando há uma ação de abençoar aqueles que me ofendem. A Bíblia diz que eu devorar. Eu sei que na hora da ofensa, a nossa vontade é amaldiçoar, dizer vai para o inferno, vai para Satanás, vai para isso. Eu sei disso. E sei o quanto é duro. Mas a gente precisa vencer o orgulho, porque a Bíblia diz que o amor não é orgulhoso. Eu preciso vencer esse orgulho. E se você tem problema nessa área, eu te oriento. Te dou uma dica, essa é dica de milhão. Mas orgulhoso não admite isso. Então, o orgulhoso não vai fazer isso. Só quem quer Deus vai fazer isso. Leia ou assista aos vídeos de um pregador que ensina chamado A Isca de Satanás. Qual que é o nome dele? John Bevere. Está mal do coração, tem dificuldade de perdoar, você está com o coração azedo, mas assim, vá com o coração aberto, porque é pesado. Não é pesado o que ele fala, é pesado que a gente descobre o quanto envenenado nós estamos. Ou leia o livro. Está lá. A Isca de Satanás. Tem uma igreja de um amigo meu que ele falou que ele só recebe crente de outra igreja depois que ele ler esse livro. Ele falou, porque crente que vem, ele falou, crente de outra igreja que normalmente chega aqui vem machucado.
vem ofendido. Ele falou, 95% dos casos é assim. Por que a pessoa sai da igreja? Está machucado por algum motivo. Não está dizendo que todos que saem da igreja fazem isso. Mas ele fala assim, eu só aceito se a pessoa ler esse livro, para ela ser curada antes. Nós fizemos uma vez uma campanha, muitos anos atrás, sobre isso, lembra? Porém, até o versículo 15 desse texto, Paulo fala algo relativo à liderança da igreja, né, a relação entre homens e homens. Até agora, Paulo só fala disso. Porém, a partir do versículo 16, Paulo fala a respeito da relação para com Deus. Por quê? Eu ter colocado o cronômetro, meninos, não esqueço isso, que eu tenho que aqui ser muito controlado. Por quê? Olha aqui para mim. Por que Paulo fala primeiro, trata da relação homens com homens, para depois tratar da relação homens com Deus? Porque o que diz respeito a Deus só vem depois da relação com pessoas. Primeiro, Paulo trata da relação horizontal. Porque se a relação horizontal não estiver resolvida, a vertical não vai ser definida. Porque para Deus não adianta prestar um culto que eu não esteja disposto a manifestar às pessoas. Eu não posso dizer, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar as pessoas. Eu não posso dizer, eu honro a Deus, se eu não consigo honrar as pessoas. E eu não posso dizer, eu aceito a palavra de Deus, mas quando o homem me corrige, eu não admito. Por isso, que o símbolo da Santa Ceia é o pão e o vinho, porque o pão representa o corpo, as pessoas, e o vinho o próprio Jesus. Porque para Deus não adianta apresentar uma plataforma de culto vertical, se você não consegue fazer o culto na horizontal. Por isso que João, na sua primeira carta, João, capítulo 4, 20, depois você lê, ele diz, olha, como você diz que ama o seu irmão, se você diz que ama a Deus e não consegue perdoar o seu irmão que vê, como você consegue dizer que você ama a Deus que não vê? Ou seja, a nossa relação, ela está ligada sim diretamente, a nossa relação com Deus está ligada diretamente à nossa relação com homens. Eu não posso dizer, não, eu amo a Deus e o que vier de Deus para mim está ótimo, mas se eu não consigo me relacionar com pessoas, eu não tenho maturidade suficiente para suportar pessoas. É tão interessante que até o perdão tem a ver com isso. Se eu não consigo perdoar pessoas, o próprio perdão de Deus não consegue se manifestar na minha vida. Como eu digo que se eu consigo perdoar alguém, eu não consigo, mas Deus me perdoou. Ah, mas o que o outro fez na minha vida foi muito grave. E o que nós fizemos contra Deus é muito maior. A dívida é impagável e mesmo assim Deus nos perdoou. E aí no versículo 16, o texto de Tessalonicenses diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, aqui Paulo apresenta o tripé da prosperidade espiritual na vida de uma pessoa. Primeiro, alegrem-se sempre. Segundo, orem continuamente. Terceiro, deem graças em todas as circunstâncias. E aqui nós devemos levar em consideração o sentido pleno da expressão. Ela deve ser observada. É interessante que aqui nós temos algumas coisas. Primeiro, alegrem-se sempre.
Orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Perceba que Deus aqui não aceita mais ou menos, Ele quer tudo. Aqui é uma hipérbole o tempo todo, sempre, todas, continuamente. Ou seja, Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita metade. Se eu quero viver uma vida de louvor a Deus, a exigência é tudo. Deus não quer o resto, Ele quer a prioridade. E aqui tem o tripé que sustenta a alma e a igreja. Primeiro, alegria constante. O texto diz, alegrem-se sempre. Agora, como que eu vou viver alegre sempre? Eu também tenho desânimo, eu também me entristeço. O porém é que essa alegria, ela não é baseada em circunstâncias. Quando ele diz, alegrem-se sempre, é porque nós nos alegramos com a salvação e não com coisas. A nossa alegria não está fundamentada em circunstâncias. Eu me alegro, mas às vezes eu não tenho dinheiro. Eu me alegro, mas meu casamento não está bem. Eu me alegro, mas as coisas não estão bem. Mas a minha alegria está no Senhor. Ele é a minha alegria. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Fala de uma vida em comunhão e dependência constante ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantos aqui acreditam que a oração é poderosa? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que é por meio da oração que nós vencemos situações? Amém? Quantos aqui acreditam que Deus responde à oração? Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e não me responda. Muitos dos irmãos que estão aqui levantaram a mão, nunca vieram na reunião de oração sexta-feira. Não fala aleluia não, irmão, é para desanimar. Você está dizendo, você diz que crê, você diz que crê na oração, mas quando a igreja tem a reunião de oração não aparece. E deixa eu avisar os irmãos queridinhos. Isso aqui para mim é parâmetro, tá? Parâmetro para relacionamento. Então, às vezes a pessoa pode vir e falar assim, poxa, pastor, você não fez isso, você não fez aquilo. Eu falo, irmão, já vim na reunião de oração? Não. Então, irmão, está limitada a coisa aqui. Você não participa nem da reunião de oração, o que você quer de mim? Você está entendendo? Tem gente que coloca coisa e fala assim, mas irmão, você não aparece, você não quer ser discipulado, que não quer ser treinado, não quer ser preparado, não quer ser confrontado. Isso é parâmetro. Isso é parâmetro para saber se as pessoas querem de fato alguma coisa. Uma vez eu li que lá na igreja da Coreia, do Pyeongchu, lá eles têm um monte de oração mesmo. E lá eles fizeram lugares para a pessoa ir orar. E falou que uma época, não sei se isso ainda existe, mas que naquela época, naquele momento para ensinar a igreja, ele proibiu todos os pastores de atendimento pastoral, todos. Ele falou que todo atendimento pastoral deveria ser no lugar de oração. Então não teria mais um atendimento no sentido de, sentar, estou com problema, meu casamento, isso e aquilo, estou com dificuldade. Não, está com problema? O pastor marcava, então que hora você pode vir? 2 horas na quarta-feira. Ele chegava 2 horas, não vai para o gabinete não, vamos para a sala de oração e nós vamos orar. Você vai aprender a orar e clamar a Deus e ouvir resposta de Deus. Se nós orássemos mais, com certeza, nós teríamos menos problemas. Leonard Ravenhill, estava escutando ele essa semana, e é uma frase icônica dele, que ele diz, pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. E gratidão em tudo, ou seja, a gratidão é uma atitude que reconhece a soberania de Deus até nos dias difíceis. E esse é o estilo de uma vida, o estilo de vida de uma igreja saudável. A gratidão. Nós temos uma tendência em nos apegar àquilo que
está de ruim, errado, que não está nos conformes. Se eu pudesse, imagine que essa tela aqui toda branca, e ela tivesse um ponto preto aqui, provavelmente muitos ficariam só prestando atenção no pontinho. Essa tela é gigante, ela tem 9 por 3,5 no mínimo. Mas se tiver um pontinho preto aqui, todo mundo estaria só fixando os olhos e até incomodado com o ponto preto. Desconsideraria toda a tela, só por conta do ponto preto. E às vezes nós somos assim, ingratos, porque às vezes a gente fica preso no pontinho preto. Quem está entendendo? Deus está nos desafiando a ser uma igreja em paz, uma família em paz, vivermos uma vida em paz. No versículo seguinte, o versículo 19 diz assim: não apaguem o espírito. E o versículo 20 diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, e afastem-se de toda forma de mal. Primeira coisa que Paulo orienta: quer viver uma vida em paz, não apaguem o espírito. Mas espera aí, Deus é espírito, amém? Todo mundo crê nisso. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Ok, ponto resolvido. Agora, eu não consigo apagar Deus. Eu não posso apagar Deus da minha vida. Deus é Deus, então eu não tenho poder de apagar a Deus. Agora sim, eu posso apagar a influência de Deus na minha vida. Toda relação com Deus é uma relação, ou seja, à medida em que você apaga essa relação com Deus, você apaga o que é dele na sua vida. Então, quando Paulo está dizendo, olha, não apaguem o espírito, lembra de tudo que eu já disse até aqui. Tudo isso que eu já disse até aqui vai afetar grandemente a influência do Espírito na nossa vida, e a presença dele, a manifestação dele. Por isso ele está dizendo, não apaguem o Espírito da sua vida. Eu não posso apagar a Deus, mas eu posso apagar essa relação. Porque, irmão, nós precisamos entender aqui que é uma figura de linguagem usada de forma metafórica aqui, que nós já vimos na Bíblia, ou seja, que o Espírito Santo é fogo. Nós já vimos isso lá em Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, Atos capítulo 2, e agora nós vemos em Romanos sobre brasas vivas. O Espírito Santo é fogo. Agora, precisamos entender que fogo, ele deve ser cultivado. Ou você alimenta, ou você apaga o fogo. O fogo é assim que funciona. O homem não tem poder de apagar Deus, porque ele é Deus, mas o homem pode neutralizar as influências de Deus na sua vida. E como que eu elimino a relação com Deus? Quando eu não alimento mais esse fogo. Já percebeu que tem pessoas que vão perdendo algo de Deus na vida dela? Ela é de Deus, mas ela vai perdendo, e às vezes eu percebo isso em mim. Você vai perdendo características do Senhor na sua vida. Você vai... Por quê? Porque situações e você não alimenta, e você vai agindo a contrário a tudo isso que foi falado até agora. Você vai perdendo. Vai se tornando carnal, natural, sem Deus, sem o fogo. E eu não estou falando fogo de não. Estou falando de presença. E como que eu alimento esse fogo? Lendo a palavra. Quando a palavra é lida, o Senhor ateia fogo no nosso coração. Lembra, os discípulos no caminho de Emaús, eles escutavam Jesus e o coração deles queimava. Orando, não podemos abrir mão da oração, irmãos. Às vezes a nossa rotina
tem tomado conta disso, e nós às vezes procrastinamos, amanhã eu oro, depois eu oro, mais tarde eu oro, quando vai ver passou a vida de oração. Não. Participando dos cultos e da célula, da escola bíblica, ou seja, participando do corpo, brasa fora do braseiro apaga, mas participando ele acende. Como que eu alimento esse fogo? Perdoando aquele que me ofende. Eu disse que a ofensa é uma das coisas mais danosas. A ofensa, ela tira o fogo do espírito da nossa vida. Por isso que o diabo trabalha tanto para nos ofender. Porque ele sabe que uma pessoa ofendida, ela perde toda a impressão do Espírito na vida dela. Por isso que Paulo orienta, olha, abençoa e não amaldiçoa, ore, porque fazendo assim juntará brasas vivas. Como que eu alimento esse fogo? Dando água para o meu inimigo. Como que eu alimento esse fogo? Vivendo o Evangelho e não falando do Evangelho. E o texto continua, não apagueis o Espírito e não despreze a profecia. E aqui a profecia não é palavra revelada, não é quando alguém revela o RG para você, não. A profecia aqui é a palavra de Deus, não despreze aquilo que Deus tem falado. Se você está ouvindo tudo isso e dentro de você, você fica, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito, você está desprezando a profecia. Ontem me falaram, os jovens estão estudando o mês de maio inteirinho sobre relacionamento, estudando um livro lá, Fogo no Parquinho, e ontem eu ouvi dizer que um jovem nem na célula foi, porque ele disse, eu não concordo com isso. O que ele está dizendo? Que ele não concorda com a palavra de Deus. Ele está desprezando a profecia que está abençoando a vida dele, que está semeando um futuro abençoado para um relacionamento abençoado. Se tem uma coisa que é destrutiva e arrebenta a vida de qualquer ser humano, é relacionamento ruim. E aí nós estamos ministrando para os jovens sobre isso, tem gente que fala assim, eu não concordo com isso, você está concordando com a palavra de Deus, está desprezando a profecia. Se você tem a atitude de ficar ouvindo no domingo, dentro de você fala assim, eu não concordo, Deus está mandando eu orar pelo meu inimigo, eu não vou orar não, você está desprezando a profecia. Quando Deus está mandando você beijar o irmão e você vai no concordo, está desprezando a profecia. Quem já foi na congregação cristã? Bem molhado ainda. Eu tinha um pastor lá de Suzano Luciano, ele vinha e me abraçava, me beijava. Dentro de mim eu tinha uma dificuldade, de beijar, de receber beijo. Mas Deus está tratando comigo. Vou ficar na porta beijando todo mundo hoje também. Aqui até vermelho agora. Mas vou abraçar pelo menos. E de frente, não serve de lado não. Estou sendo muito corrigido nessa área, Eu tenho mania de abraçar de lado, vou abraçar de frente. Os irmãos, as irmãs de lado. Sabe, uma igreja viva é uma igreja sensível à voz do Espírito. E eu quero concluir esse texto lendo o versículo 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Até que Ele o chama, Ele é fiel e fará isso. Olha o que Paulo encerra dizendo. Ele começa dizendo, vivam em paz. Mas agora ele está dizendo, Deus de paz. Eu disse que a paz do versículo inicial
Não é a mesma usada aqui. Você pode ir lá no original e vai ver isso. A paz, lá do início, é a paz que eu promovo, que eu me dedico, que eu me comprometo. Eu falo, não, eu me comprometo a viver em paz. Eu sou um homem de paz, eu vou promover a paz. Eu vou trabalhar para ter paz. Eu não serei um homem de guerra, de conflito o tempo todo, apesar de ter necessidade de guerras. A Bíblia diz que há tempo de guerra e tempo de paz, mas nós precisamos discernir os tempos. Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Existem combates que são necessários, mas nem todos. Então viver em guerra não é propósito de Deus. Há casamentos que há conflito o tempo todo. Há relacionamentos que há conflitos o tempo todo. Nós precisamos ser promotores da paz. A Bíblia diz que se, antes de entregar a tua oferta, se você souber que alguém está chateado com você, o que a Bíblia diz? Vai lá e se resolva. Mas ele diz aqui, o Deus de paz. Primeiro, Paulo começa dizendo que para nós vivermos em paz, e depois ele termina dizendo que Deus de paz vai santificar completamente. Presta atenção. Eu queria encerrar a mensagem dizendo isso. O Deus de paz só atua plenamente onde há desejo pela paz. Eu vou repetir. O Deus de paz só atua verdadeiramente aonde ele encontra um coração, um ambiente desejoso de paz. Primeiro você cultiva a paz. É a paz que exige o esforço. Esforcem-se para viver em paz. Vai exigir algo de mim. Vai exigir abrir mão do meu orgulho. Vai exigir eu cumprir, mesmo que eu não goste, eu vou fazer o que a Bíblia diz, orar. Depois eu recebo a paz. A primeira paz é aquela que exige perdão, exige paciência, exige amor. Mas quando Deus encontra um coração desejoso, porque a paz perfeita vem de Deus. Mas quando eu pratico a paz, eu preparo um ambiente para o Senhor, o Deus de paz, operar. E a conclusão dessa mensagem é justamente isso. O Senhor está nos convidando para viver uma vida em paz.